Convidamos ao palco do 24º Congresso Abrange e 15º Congresso Sinog 2019 para fazer a sua conferência especial o excelentíssimo senhor ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bom dia a todos e a todas. Tempo que cumprimento em nome do meu amigo Reinaldo Scheibe, a todos aqueles que atendem a esse espaço, a esse evento, ao entendimento, à percepção de que o momento é um momento de debate, atenção, porque o país passa por releituras de muitas políticas. Aqueles que hoje de manhã leram os primeiros jornais viram o início da sequência das privatizações, algumas estruturas históricas que antigamente, se você pensasse em falar em privatização, já havia uma enorme resistência e hoje em dia há uma percepção de que nós precisamos deixar o Estado mais enxuto, focado naquilo que ele tem que fazer, e a iniciativa privada poder exercitar a melhor concorrência, a melhor prática, para que nós possamos deixar esse Estado concentrado para um Estado múltiplo. E isso, com certeza, se aplica e impactará também no setor de saúde suplementar. Quando iniciou-se no Brasil a construção de um setor de saúde suplementar, no início do nosso parque industrial, no ABC, com as montadoras, que trouxeram como um conceito de valor agregado a salários dos seus funcionários, como aditivos, a vinda da Ford, da Volkswagen, com a cultura de planos de saúde. Depois, rapidamente, isso chega à classe média. A classe média começa também a ter como um objeto o plano de saúde. E isso daí leva, basicamente, a um mercado desregulado, 100% construído em cima do contrato. Se é verdade, na máxima do direito, que o contrato é um ato jurídico perfeito, aqui no nosso país o contrato foi sendo utilizado cada vez para que se construíssem soluções para adequar um dilema que acompanha aqueles que militam no setor de saúde, que é o aumento sempre progressivo do custo em função da tecnologia que, na saúde, não substitui, ela é cumulativa. Nós tivemos lá o raio-x em 1898, depois do raio-x nós já tivemos ultrassom, tivemos cintilografia, tivemos tomografia, tivemos ressonância, hoje tem PET scan, mas a radiografia continua lá e a sequência do arsenal de imagem ele se acumula, e assim sucessivamente. Então, na adequação do preço, iniciaram criatividades contratuais. Me lembro que quando a lei 9656 em 98 foi promulgada, muitos contratos tiveram que ser relidos, contratos que estavam lá na prateleira, às vezes esquecidos, e tinham cláusulas que eram assim: este contrato cobre exame simples. O que será que queriam dizer aqueles que redigiram o contrato? O que é um exame simples? Esse contrato, a famosa cláusula CTI, 3 dias de CTI, 5 dias de CTI. Quer dizer, como executar uma cláusula dessa no 5º dia com o cidadão entubado? Bom dia. Ou sai do tubo ou assume a conta. O indivíduo está, digamos, sem condições de negociar naquele momento. Esse tipo de situação foi o que serviu de pretexto ou de argumento, à época, para se fazer o diametralmente oposto, que é como as coisas muitas vezes se dão no nosso país. Então, nós passamos de um mercado totalmente desregulamentado,
sem nenhum tipo de controle, zero controle, para um mercado que criou-se uma agência, criou-se o rol de procedimentos, onde o contrato é basicamente igual entre as operadoras, elas disputam basicamente a prestação de serviço, mas a cobertura, que é o conteúdo, o coração do contrato, ficou na mão da agência do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. E hoje o mesmo dilema continua. O custo do plano de saúde versus a renda da população quando você forma essa boca de jacaré. Se você jogar ela no tempo e fizer a previsão de quanto será o ticket médio de um plano de saúde para nós, Pestana, que estamos aí com 55, Pestana é mais novo que eu, uns 10 anos, mas devemos chegar lá aos 75 se fizermos a projeção de renda da nossa geração versus o custo do plano, um casal com 75 anos, daqui a 20 anos, 25 anos, a probabilidade desse casal ter uma renda suficiente para adquirir o produto, ela é muito reduzida. Então, esse cenário, ele exige, nesse momento em que a sociedade brasileira discute, em que o Congresso é um Congresso com uma pauta extremamente vibrante, ele atravessou a discussão da reforma da Previdência de uma maneira muito madura, ele inicia, hoje também a discussão, a reforma tributária, que também deve ser uma reforma que deve atingir, deve trazer muitas novidades aí para o setor. Há discussões sobre o não descontar no imposto de renda as despesas em saúde, que é uma discussão que a sociedade brasileira terá que fazer, se isso deve ser feito ou não deve ser feito, ou se deve ter um limite, como é em alguns países. Isso está na pauta da discussão, vocês terão que estar atentos, porque isso é um valor agregado do produto, que é um subsídio que o governo dá. Essas discussões na reforma tributária deverão trazer, primeiro, uma simplificação no modelo tributário brasileiro. Na sequência da reforma tributária, nós teremos a reforma do Pacto Federativo, que é como que esse bolo de arrecadação, como que ele chega na ponta para municípios, estados e quanto fica na União. Há uma ideia de que, se inverter a pirâmide, hoje, de cada R$100, praticamente 65, R$70 fica na mão da União, uns R$20 na mão do Estado e R$10 na mão dos municípios, que vivem de transferências compulsórias e PIRES na mão. E as pessoas moram nas cidades, a economia ela vibra nas cidades. Os estados, governos estaduais e União, são uma convenção social, mas a realidade são as cidades. Quando se reforçam as cidades, multiplicam-se por N as possibilidades da economia responder. A Alemanha, num território do tamanho do estado de São Paulo, ela tem 12.800 municípios, e o Brasil inteiro tem 5.500 municípios. É um dos países mais municipalistas do mundo. E você olha a grande força da economia alemã, ela está na pequena, micro e, logicamente, no seu grande parque tecnológico. Então, essas discussões, que são discussões de fundo, que, aparentemente, aqueles do setor olham e falam assim, isso não tem nada a ver comigo, irão impactar diretamente no dia a dia de todas as empresas e de todos os relacionamentos aqui presentes. Quem percebeu, dos últimos 24 meses, o impacto da reforma trabalhista, já deve saber do que é que nós estamos falando. Nós éramos o país que tinha o maior volume de ações trabalhistas do mundo. Pela primeira vez, nós abaixamos abaixo de 1 milhão de ações presentes, e a tendência é que isso vá para um nível normal, como são as relações de trabalho no mundo afora. E, especificamente, do mundo do setor de saúde suplementar. Primeiro que
um dos maiores elementos de decisão na hora da compra de um plano de saúde é o SUS. As pessoas falam, olha, o SUS não funciona, olha a fila do SUS, olha a cirurgia, você não vai ter a vaga. O primeiro desejo, como o Reinaldo colocou aqui, o terceiro desejo do brasileiro é o plano de saúde, ele é movimentado pelo medo. O que o impulsiona é o receio, é o medo da desassistência, é o medo de não ter como atender num momento de necessidade. Num desenho desse de Estado mais leve, mais estruturado, saindo dessas estatais, organizando a base tributária, soltando a economia, o Sistema Único de Saúde brasileiro será o seu grande concorrente. O Sistema Único de Saúde irá a passos mais lentos que a iniciativa privada, sim, mas a passos muito sólidos. Quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de como prevenir as doenças, o setor de saúde suplementar terá que fazer uma discussão muito séria. A ser um plano de doença, aonde o indivíduo tem o seu seguro, a sua apólice, o seu contrato, e caso eu fique doente, eu levo esse cartão aqui e exijo os meus direitos, e um outro sistema que vai lutar de uma maneira muito intensa por prevenção, muito forte para prevenir. Um paciente diabético no seu plano, na sua carteira, no seu plano de saúde, ele tem um potencial de despesa extremamente elevado. E aguardar que essa despesa chegue é não reconhecer o risco clínico da carteira. Então, um primeiro ponto é o sistema de saúde suplementar atentar e caminhar em direção de construir um sistema que, se não igual, mas inspirado, de gerenciamento dessa carteira, paralelo, irmão, co-irmão do Sistema Único de Saúde. Quando nós lançamos esse programa Médicos pelo Brasil, nós colocamos, e quem leu, que nos primeiros 2 anos nós vamos fazer uma bolsa de especialização, ele só é efetivo, ele só vai ser funcionário, carteira de trabalho assinada, CLT, caso ele seja especialista em medicina da família e comunidade, que é a clínica médica, típico profissional que nós perdemos. É importante que o sistema de saúde suplementar fique atento e possa, inclusive, ajudar a construir para ocupar o espaço dos pacientes do seu plano de saúde com a mesma lógica. Ela é inteligente. Depois nós temos uma infinidade de situações no texto infralegal. A parte infralegal ela foi construída basicamente por instruções normativas, RDCs, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essas RDCs, essa parte infralegal, nós estamos convocando, provavelmente será na quinta-feira da semana que vem, falta só ajustar a última data, o Conselho Nacional de Saúde, o CONSUL, para iniciar não é nenhum tipo de... é deixar com que o setor assuma as suas responsabilidades. Tem alguns preciosismos na infralegal que são... Ontem eu estava vendo com a ANS. Temos que fazer o aviso por AR. Não tem? Com tantos meios de comunicação, com e-mail, com WhatsApp, será que não dá para deixar de exigir uma R, que é uma coisa simples desse tamanho, mas qual que é o custo que está por trás de uma R no setor? Quando a gente olha dentro do setor e vê lá, dentro das suas normatizações, e é uma discussão muito técnica, a gente tem travado essa discussão, como fazer a calibragem de multas. Como se fazer isso? Tem que ser uma coisa melhor dimensionada. A falta de uma consulta médica, quantas vezes maior deve ser uma multa? 100 mil, 200 mil reais por uma consulta de 80 reais? Há que se fazer algum tipo de calibragem.
A própria cobrança SUS, caso a caso, item a item, ou um fator de utilização da rede para diminuir o gasto com os inúmeros escritórios de advocacia que o setor tem que montar. A função de se... A função dos lastros são extremamente importantes, eles garantem a energia, eles garantem a consistência da carteira? Sim, garantem. Mas será que o objetivo, isso é uma discussão, isso está sendo discutido, o objetivo das provisões de eventos ocorridos, não avisados, ele é basicamente dar a segurança de que, se aquela firma interromper, ela teria o suficiente para cumprir as suas obrigações para com todos os seus consumidores. Esse é o porquê de existir. Quais são os possíveis instrumentos para se garantir a mesma lógica e não necessariamente ter que imobilizar, em tempos de crédito tão difícil, imobilizar uma quantidade enorme de recursos dentro de um setor, recursos que poderiam ser investidos no próprio setor para as suas expansões, as suas qualificações? Existem uma discussão histórica. Se tivesse um seguro de carteira, será que seria melhor do que dar garantia real? Poderia-se pensar em carta fiduciária bancária? Poderia-se aumentar o limite de investimento dessas reservas para aqueles... Tem firmas que têm 50 anos, 60 anos de mercado. Será que ela ainda não adquiriu, depois de 60 anos de existência e pagando suas contas, será que ela tem que ser também tratada igualzinho a quem começa e que ainda não tem? Se nós fizermos até o cadastro positivo da pessoa física, será que não se pode pensar em algo desse gênero? Enfim, existem muitas questões que estão sobre a mesa. O Consul se reúne e a gente começa a higienizar, tratar. Quem muito quer proteger, desprotege. E, no limite do que a gente pode fazer no infralegal, com responsabilidade, tratando o assunto com a densidade e com a sensibilidade com que o assunto precisa ser tratado. Eu me lembro, acho que foi 1 ano e meio atrás, instalou-se na Câmara dos Deputados uma comissão para analisar um projeto de lei sobre planos de saúde. E foi, durante 15 dias, 20 dias, pautado diariamente no Jornal Nacional. Todos os dias. Tamanho é a valência, tamanho é o interesse, tamanho é a sensibilidade, principalmente da classe média brasileira. O sistema de reajuste dos planos, que praticamente desconstrói a lógica do indivíduo, pessoa física, poder adquirir, basicamente por uma questão de metodologia, e não é possível que a metodologia aritmética, econômica, social, não nos dê uma fórmula que dê conforto para que o indivíduo possa contratar e dê conforto para o contratante. Tem 3 ou 4 fórmulas lá sendo discutidas. Fatores temporários de ajustes técnicos do contrato, conceitos que possam dar essa segurança. A criação de intermediários obrigatórios entre o contratante e o contratado. É necessário que isso se imponha, ou isso pode ser um risco que as empresas, lado a lado, podem correr? A Associação dos Amigos do Quarteirão quer contratar com a empresa A. Pode ser que seja uma coisa factível. Eu exijo aqui uma administradora, acho que é melhor para nós dois. Mas, se eu quero correr o risco e você quer correr o risco, isso é uma coisa de mercado, não tem que o Estado brasileiro intervir e falar isso é obrigatório ser assim. Por quê? Isso acaba criando artificialmente um mercado que não se justifica. Enfim, vêm mudanças na infralegal, vêm aí alterações que podem dar para o setor uma oportunidade de se preparar
para um país que procura ser um país capitalista, um país liberal. Ao sermos liberais, não significa sermos irresponsáveis. Significa dizer que o capitalismo tem regras e tem vasos comunicantes que dialogam, e o bom empresário, aquele que sabe valorizar o seu produto, a sua força de trabalho, a força de trabalho dos planos de saúde é o capital intelectual dos médicos. Não se esqueçam disso nunca. Não os vejam como elementos de despesa, mas como a própria solução do problema que o seu consumidor chegou para receber. Esse momento em que o país vai dar passos, e não se iludam, aqueles que são pautados muitas vezes por uma sensação midiática negativa, não se iludam. O país real, ele vai acontecendo numa velocidade em que aquele país subjetivo não consegue entender. É um país que está com a menor inflação da história, baixa, um país que abaixa a taxa de juros, um país que, nessa semana, a Caixa Econômica falou, vou jogar a taxa para 2,5% mais inflação. Se você acreditar que vai estar equilibrada a inflação, pode ser quase 45% mais barato, e o setor imobiliário vai responder. Um país que gera emprego, retomada de emprego, uma bolsa de valores que passa de 100 mil pontos sustentável, um mundo que olha para o Brasil como a melhor oportunidade de investimento, recupera-se a percepção do Brasil. Em 6 meses de governo, um governo que assina um acordo Mercosul, Comunidade Europeia, que estava há 20 anos numa prateleira, que abre a que muda o eixo político de volta para o Brasil, no âmbito das Américas, que traz a negociação agora com o Pacífico, que abre negociações de acordo com os Estados Unidos, que assina a recomendação para que o país entre para a OCDE, que é o clube de países que se comprometem com práticas comerciais, contábeis, típicas de primeiro mundo, e a gente vai atrás desse Brasil. Esse país que foi pensado, inspirado pelos imigrantes, esse país que foi reforçado nas suas teses na Revolução Constitucionalista de 32, aqui do Estado de São Paulo, que, quando foi sufocada, apostou na criação da USP e apostou que o conhecimento era o que traria grande vitória para o Estado de São Paulo, e, por isso, o Estado de São Paulo é a locomotiva desse nosso país. Nós vamos atrás desse país. Esse país que precisa se reafirmar, precisa reconstruir uma imagem que, diariamente, muitos brasileiros desconstroem lá fora, e ele procura se reconstruir, procura mostrar que a gente está aqui para trabalhar e que é, sim, um país sério, um país do presente. Nós vamos agora passar por uma fase extremamente interessante. As reformas vão começar a surtir os seus devidos efeitos. A economia vai começar, ela já dá sinais de que está começando a erguer. O primeiro semestre é muito diferente do primeiro semestre do ano passado. Nesse segundo semestre, também ela dá sinais de que vai subir. Acredito que a gente atravessa o ano de 2019, que é o ano mais difícil, que de 2020 a gente começa a crescer de uma maneira sustentável, não mais pelo crescimento fácil de bolha de consumo, mas crescer pela produção. Aí, sim, isso vai ser sustentável, e que o Estado possa olhar para aquilo que o Estado deve e tem que fazer. Educação de qualidade. Esse país não vai pagar essa dívida social se não for através da educação de qualidade. Ponto. Não existe outro programa melhor, mais forte, mais efetivo, e ele é um corte geracional. Esse país vai, sim, atrás do seu sistema de saúde, desafiado geracionalmente, como sempre cita meu amigo Marcos Pestana, pelos constituintes de 88, que colocaram uma máxima constitucional de que é dever do Estado.
Estado que se depara com um conceito de saúde amplo e que, quando vê a parte do atendimento em saúde, começa a perceber que ele precisa se reinventar, se repaginar no campo da saúde pública. O século XXI, gente, vai ser absolutamente fantástico. Nós vamos viver melhor, nós vamos viver mais tempo. Eu vou poder curtir o Gabriel, aqui da minha filha, da Marina, que está aqui, muito mais tempo do que a minha mãe e meu pai puderam curtir os seus netos. Nós, quando deciframos o código genético da humanidade, no projeto Genoma, aquele projeto nos deu a linha da vida. A partir dali, as pesquisas começaram a cruzar todas as situações de doença para entender qual gene estaria envolvido com cada uma delas. Eu tive na Inglaterra, eles estão com 80 trials, que são pesquisas já muito bem definidas, no campo da terapia gênica. E eu fui explorar como é a terapia gênica. Eles pegaram os genes e foram marcando. Começam pelas doenças chamadas doenças raras, que são doenças de alto custo. Ao encontrar o gene, eles foram olhar e falaram assim, e quando a gente inativa esse gene, quando ele não funciona, o que acontece? Ah, falta essa substância. Foram atrás, fizeram a molécula, é esse medicamento extremamente caro que o SUS incorporou agora por compartilhamento de risco, o Spinraza. Muitos de vocês já devem ter sofrido ações judiciais por conta dele. Agora, pela primeira vez, essa mesma doença, atrofia medular espinhal, uma pesquisadora na Inglaterra, ao pesquisar a resistência de antibióticos, ela notou que a bactéria, depois de um certo tempo, ela faz novas bactérias com outro DNA para resistir àquele antibiótico. E ela conseguiu repetir aquilo. Essa técnica chama-se CRISPR. Não esqueçam esse nome vai estar no samba enredo da Mangueira daqui a alguns anos. Fui fazer meu CRISPR lá em Irajá, alguma coisa assim. Isso será comum. A primeira terapia gênica, que era algo impensado, uma única intramuscular, única. O meu secretário estadual de saúde, você está bom, Zé? Uma única aplicação e a atrofia medular espinhal, ele vai lá e repagina, tira aquele DNA, tira aquele gene, inativa aquele gene que está funcionando errado, e não fala mais em tratamento, fala de cura através da terapia do gene. Os hemofílicos, que o Brasil tem uma fábrica lá em Pernambuco, chamada Hemobras, uma fábrica enorme, de vez em quando jogam dinheiro de cima da janela dela. Na Inglaterra, caminha a passos largos, uma única injeção, e os hemofílicos passam a produzir o fator 8, e não precisa mais da fábrica. O câncer de mama, que até quando eu estudei, acho que a maioria aqui, falavam assim, olha, a clínica é soberana. Veja a imagem, veja o anátomo patológico e os sintomas. Desse tripé fecha o diagnóstico. O câncer de mama já tem mais de 20 marcadores genéticos. Na Inglaterra, antes de se fazer a quimioterapia, faça o marcador genético. Tem uma série de tumores que não respondem à quimioterapia. Então, por que fazer quimioterapia se esses não respondem? Uma paciente em estágio terminal, metástase cerebral, hepática e pulmonar, de um determinado tipo de tumor, mama, o gene não deixava que se produzisse um tipo de célula que combate aquele tumor. Eles pegaram, foram na medula, pegaram aquela célula, cultivaram, células-tronco, injetaram e fizeram a regressão das metástases pulmonar, hepática e cerebral. Naquele momento, eles inauguraram a geração do tailor-made. Tailor-made é quando você faz uma roupa no alfaiate sob medida. Não é mais a roupa da C&A prêt-à-porter. Qual é o problema do
tailor-made, não se dilui o custo. O custo é individual. O paciente, a patologia, o seu tratamento. Isso faz com que o nosso país tenha que correr atrás da grande revolução do século XXI em saúde, que está no campo da genética. Nós não chegamos a ter 200 geneticistas. As nossas estruturas de pesquisa existem e são bons, mas são desarticuladas. Então, vem aí o Instituto Brasileiro de Genética Humana, que a gente vai ter que fazer, porque ou a gente vai dominar a técnica, ou a gente vai ter que pegar todo o recurso desse setor brasileiro, porque as ordens judiciais estão aí batendo a porta de todo mundo. Infelizmente, a primeira terapia gênica para atrofia medular espinhal, registrada no FDA há um mês atrás, veio pelo preço de $2.800.000 por paciente. O que, num país que luta por orçamento, a gente tem que entender que a gente tem que correr atrás. Mas não se engane, o início da internet, 1 byte, 1 gigabyte, valia um prédio. Calma, há uma tendência que esse conhecimento possa estar mais horizontal com o tempo, mas nós temos que ir atrás daquilo que está se mostrando a fronteira do conhecimento. Ao mesmo tempo que a gente vai atrás da fronteira do conhecimento da genética, ao mesmo tempo que a gente lança editais de pesquisa, não se esqueçam, sem atenção primária, nós não vamos chegar a canto algum. Vai ser por ali que nós vamos reestruturar o SUS. Nesse ano de 2019, nós iniciamos criando pela primeira vez a Secretaria Nacional de Atenção Primária, que não existia no Ministério da Saúde. Na sequência, nós fizemos um programa chamado Saúde na Hora. Os postos de saúde brasileiros trabalhavam das 7 da manhã às 11 da manhã, da 1 da tarde às 17 horas. Qual é o horário que o trabalhador sai de casa? 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, o posto estava fechado. A hora do almoço, o posto está fechado. Que hora ele volta para casa? Depois das 5 horas, 5h30, 6 horas, o posto estava fechado. O que sobra para a massa brasileira trabalhadora? O pronto-socorro e a UPA, como um único espaço onde ele pode tentar, de alguma maneira, achar algum tipo de atendimento. Ora, por que trabalhar somente 40 horas semanais? Por que não dar aos prefeitos a possibilidade de trabalhar 60 horas, que seriam turnos de 7 da manhã e 7 da noite, ou 75 horas? Por que ter que construir prédios, se os prédios já estão lá? Por que fizeram uma regra que em cada prédio do posto de saúde só pode ter, no máximo, 3 equipes? Por quê? Quantidade de imóveis. Então, nós liberamos para os prefeitos, demos agilidade, eles podem contratar vínculo 20 horas, eles podem colocar até 6 equipes numa unidade de saúde, se eles ficarem das 7 às 22 horas, ao invés de ganhar o recurso que ganhava, que era 30, 40 mil, passa para 118 mil. A adesão está sendo maciça e vocês vão ter um belo concorrente, que é o Sistema Único de Saúde. E aprendam, ele negocia bem. Ele negocia bem com hospitais, ele negocia bem os seus preços, os seus pacotes. A turma reclama bastante do outro lado, mas ele está lá respondendo por 83% dos atendimentos de saúde do país. Todas as outras empresas juntos do mercado de saúde suplementar chega aí em torno de 15%, 16%. Então, olhem o tamanho desse concorrente, e esse concorrente vai melhorar. Eu o defendo com unhas e dentes. Eu sou o manager desse, o CEO, né, Reinaldo? Mas eu vejo o seguinte, eu preciso que vocês conquistem mais mercado. Diferente do concorrente de vocês, que um quer tirar o mercado do outro, eu estou louco que vocês possam vender mais, atender mais, porque vocês me aliviam. A crise econômica sobrecarregou ainda mais o nosso Sistema Único de Saúde.
Por isso a gente quer dar leveza, por isso a gente quer dar transparência, por isso que a gente quer dar confiança e deixá-los dentro de um mercado que exige extrema responsabilidade, que cada um execute aquilo pelo qual abriu a sua empresa, pelo qual trabalha na sua empresa. Não é possível que seja algo diferente do que todos aqueles que trabalham no ramo da saúde. É um prazer poder trabalhar com um produto cujo grande objetivo é enfrentar de peito aberto a linha da vida e a luta eterna contra a morte. A todos vocês que militam nesse setor, a todos vocês que estão nas empresas, saibam que o Ministério da Saúde é a casa de vocês. A porta está aberta sempre. Venham, dialoguem, façam sugestões, comuniquem-se. Nós não temos nenhum segredo ali dentro. Não há nada que esteja sendo tratado dentro da política de governo que não seja público. E assim eu peço sempre à Agência Nacional de Saúde. Traga sempre, dialogue sempre, seja extremamente auscultador da sociedade. E os nossos princípios são liberdade, democracia, responsabilidade àqueles que vão empreender, respeito ao consumidor, facilidade, diminuir o novelo de regras que se construiu nesse nosso país para que o setor possa ser pulsátil e possa comemorar a sua expansão. Eu não gosto quando eu vejo, por mais que aquele modelo não regulamentado tivesse seus problemas, e tinha inúmeros, me lembro de consumidores sendo deixados na mão, gente sumindo com dinheiro, era um setor, era uma fase que precisava, sim, mas havia 2.200, 2.500 operadoras nesse nosso país. Hoje nós temos o quê? 700, 780? Comemorar que o setor encolheu em número de operadoras, será que é o correto? Olhar que 5, 6 operadoras chegam a dominar 70%, 60%, 70% do mercado, isto é bom? Ou o bom é que a gente tenha um sistema vibrante, um sistema que possa se comunicar e possa dialogar e possa garantir que a gente tenha concorrência, que o consumidor seja o grande beneficiado, que a saúde prevaleça, que as pessoas tenham os seus ganhos, que o lucro é bom, que os acionistas aplaudam a direção, que os cooperados gostem das suas direções nas suas cooperativas, que os proprietários possam ter o seu negócio equilibrado no tempo e, principalmente, que, nesse nosso país, todos possam andar de cabeça erguida de que esse país está sendo construído, está sendo reescrito por cada um de vocês. Parabéns aqui ao evento, à organização. Desculpa eu ter chegado atrasado. São Paulo está sem hotel. Sabia? Porque eu não sabia se eu vinha. Ontem eu falei, eu vou. Aí falaram, está com dificuldade de hotel. Eu falei, bom, se São Paulo está com dificuldade de hotel, é porque é mais um indicador positivo. Então, e o trânsito estava engarrafado. Então, um bom evento, uma boa jornada para vocês. Muito obrigado pelo convite.